Olá. Empurrar, chutar, bater. O que parecia brincadeira de criança se transformou em violência física e psíquica também, com humilhações, ameaças ou gozações. Atos que são responsáveis por danos, muitas vezes irreparáveis na vida de um ser humano. O Checkmate de hoje fala sobre bullying, uma prática irresponsável que submete as pessoas a uma agressão, que provoca depressão, isolamento e, nos casos mais graves, pode levar à morte. Como os pais e a sociedade estão lidando com o problema? E as escolas? Será que estão perdendo a luta contra esse fato, que é um dos vilões atuais da educação? Para esclarecer esse assunto, o Checkmate recebe o professor Ubajara Soares de Oliveira, pedagogo, especialista em História e Filosofia, formado pela USP, e mestre em Tecnologia da Informação e Semiótica, e um dos responsáveis pelo Núcleo de Atenção à Discriminação e à Intolerância da Universidade São Judas Tadeu. Olá, professor Ubajara, obrigada pela sua presença no programa. É um prazer participar, eu me sinto muito honrado com o convite. Espero colaborar. Professor, no dia 10 de maio, a Roseli Saião, ela escreveu na Folha de São Paulo o seguinte: há muita gente que não aguenta mais ouvir falar de bullying. Já conseguimos esvaziar o sentido dessa palavra e seu conceito, de tanto que a usamos e de tanto fazer associações indevidas com o termo. Professor, o que pode ser considerado bullying e o que é de fato exagero? De fato, o bullying tem sido bastante explorado, porque é uma realidade nas escolas e na sociedade. O bullying é toda forma de agressão, toda forma de violência, normalmente praticada pelo mais forte contra o mais fraco, fisicamente ou psicologicamente. De um modo geral, o bullying é praticado repetidamente, sem uma causa, sem um motivo justificado, e submete o violentado, o agredido, a fortes pressões emocionais. Na realidade, o bullying deve ser, sim, combatido. É verdade que a expressão tem sido bastante usada, mas as práticas têm nos mostrado que ainda as escolas e a sociedade têm muito a fazer contra o bullying. Entrar em contato com várias crianças de várias idades, vários tamanhos, várias crianças, é importante para a socialização. Mas, por medo do bullying, muitos pais têm evitado esse contato. É um exagero muito grande? É uma atitude coerente essa dos pais? Não, os pais e as escolas, os educadores, os professores, precisam preparar seus filhos para a vida em sociedade. E a sociedade, evidentemente, reserva surpresas, imprevistos. A criança precisa aprender a trabalhar com todos os tipos de eventos. Mas é bem verdade que os pais também podem cuidar dos seus filhos, passando para os seus filhos determinados valores, valores que são cultivados, cultuados dentro do próprio lar. E eu me refiro não só ao agredido, quanto ao agressor. Muitas vezes o agressor tem as causas da agressão dentro do próprio lar, onde os pais muitas vezes não preservam determinados valores éticos e morais, onde a conquista do poder é algo que tem que ser conquistado a qualquer preço e a qualquer custo. Então, é dever dos pais e das escolas não colocar as suas crianças numa redoma, mas, evidentemente, cuidar das crianças para que elas tenham um crescimento saudável em sociedade. A socialização é extremamente importante para a criança. As crianças muito isoladas, as crianças muito segregadas, elas também desenvolvem alguns problemas que são condenáveis, que precisam de tratamento, de acompanhamento psicológico e, às vezes, até psiquiátrico. E qual o perfil da criança que comete bullying e da que sofre? Geralmente, a criança que comete o bullying, normalmente, é mais forte, ou individualmente, ou coletivamente, ou em grupo. A criança que sofre o bullying sempre é
ou mais fraca, individualmente ou coletivamente. As crianças que cometem o bullying, normalmente cometem em busca de uma aceitação, de uma enturmação, em busca de um determinado poder. E eles obtêm esse poder a qualquer preço. Às vezes, inclusive, muitas vezes, como você disse na abertura, à custa de uma violência física. As crianças, às vezes, aparecem em casa arranhadas, machucadas, com as suas roupas rasgadas, e os pais têm dificuldade para identificar um processo de bullying, um bullying que o seu filho está sofrendo. É preciso dialogar com essa criança, é preciso perceber esses sintomas na criança. Mas, voltando à pergunta que você fez, na realidade, aquele que pratica o bullying, ele sempre busca uma autoafirmação, ele quer se enturmar, ele quer ser aceito no seu grupo. E ele submete o mais fraco a determinadas humilhações, né? A determinadas violências. Dessa forma, ele passa a ser aceito pelo seu grupo, né? É um processo de aceitação no grupo pela força em busca de um determinado poder. É isso que instiga o agressor a humilhar e até mesmo agredir alguém? Tem a ver com a baixa autoestima? Sim, tem a ver com a baixa autoestima, sim. As causas são inúmeras, né? As crianças que praticam o bullying, muitas vezes têm sérios problemas dentro da sua própria família, né? É muito comum nós encontrarmos crianças que agridem os seus colegas porque são agredidas em casa. Muitas vezes as crianças agridem fora de casa porque já descobriram que os seus pais, ou o pai ou a mãe, conseguem determinado poder pela violência e pela força. É uma forma de aprendizagem, e essa aprendizagem ele aplica lá fora, né? Como meio de qualquer tipo de conquista, né? E normalmente ligada a um determinado tipo de poder. Então, as causas do aluno que agride, normalmente, estão em casa também. Claro que qualquer trabalho dessa natureza precisa passar, portanto, pela família. Eu sempre digo aos meus alunos que as crianças com as quais nós convivemos são crianças que pertencem a um recorte social, né? E esse recorte social identifica o meio em que ela vive, né? Ela significa o meio em que ela vive, o meio familiar ou o meio social. Portanto, esse meio precisa ser sondado na hora de nós pensarmos numa solução para o problema. Nos últimos anos é que vem sendo discutido o tema bullying. A escola é o lugar onde a criança está mais sujeita a sofrer o bullying? O bullying ocorre na escola porque é um meio social bastante intenso, não é? É um meio social onde você encontra todos os tipos de aluno. Uma classe, por exemplo, com 40 ou 50 alunos, você não encontra um único aluno igual ao outro, né? Eles têm formações diferentes, pais diferentes, têm modelos de vida diferenciados e são todos muito diferentes. Portanto, a escola é um local onde você encontra todos os tipos e todos os modelos. Portanto, esse evento é muito comum nas escolas. Mas é claro que esse evento também ocorre nos meios sociais, né? E a primeira atitude da criança violentada, da criança machucada pelo bullying, é fugir desses ambientes. Então, é muito comum a criança que sofre o bullying ser completamente ausente, alegar determinados motivos para não ir à escola, dor de cabeça, vômito, dor de barriga, né? A criança, inclusive, apresenta alguns sintomas que são muito verdadeiros, né? De anorexia, de bulimia, né? Para não frequentar nenhum meio social e nem frequentar a escola. Aliás, é um dos sinais que precisam ser lidos pela família, pelos pais e também pelos educadores. Os professores, eles precisam de tempo, paciência e habilidade para lidar com as crianças
que estão envolvidas no bullying. Então, há necessidade de ter um treinamento específico para esses professores, principalmente para os novos? Eu acredito que sim. Essa palavra treinamento talvez seja um pouco forte, porque a convivência, o dia a dia do professor indica, né, faz o professor ler esses sinais, esses sintomas. Mas muitas vezes os professores precisam ser esclarecidos do que representa cada sinal. Né? Uma criança extremamente retraída, e que antes não era retraída, uma criança que começa a se atrasar, uma criança que começa a se isolar, uma criança que não participa mais dos jogos, né? O professor precisa ler esses sinais e interpretar esses sinais e buscar ajuda para essa criança, né, nos meios competentes ou com as pessoas competentes. Primeiramente com seus coordenadores, com seus diretores, com a família, com os pais, e, se for o caso, até acionando outras autoridades para evitar que a criança continue sofrendo essa violência. Que medidas podem ser tomadas nas escolas para desencorajar o bullying cometido pelos alunos? Mas essa pergunta o senhor me responde no próximo bloco. O Cheque Mate volta já. Perfeito. O Cheque Mate está de volta com o professor Ubajara Soares de Oliveira. Professor, que medidas as escolas podem tomar para desencorajar o bullying? As escolas não podem fechar os olhos. É quase um crime fechar os olhos para uma violência dessa natureza. As escolas precisam avaliar a medida dessa agressão. E as escolas tomam as medidas gradativamente. É claro que os pais precisam ser envolvidos e os pais precisam saber das suas responsabilidades e assumir compromissos. Não basta saber, é preciso assumir compromissos. E essa medida deve chegar ao desencorajamento total daquele que pratica a violência. Ou seja, é preciso haver algum tipo de punidade. As crianças, os alunos precisam saber que eles devem pagar pelos seus atos, eles devem responder pelos seus atos. A impunidade é um problema seríssimo. Nós não temos uma legislação específica, claramente definida para esses casos, mas existem medidas pedagógicas. Eu, como ex-diretor de escola, que convivi com muitos casos de bullying, posso garantir a vocês que quando os pais são envolvidos e quando os pais se comprometem, o assunto já está meio resolvido. Tanto o agressor quanto o agredido, muitas vezes precisam de ajuda, de auxílio psicológico, né? Então, um acompanhamento de um psicólogo, de uma psicóloga, um acompanhamento de um profissional especializado, também costuma dar bons resultados. Nesse caso, esses profissionais buscam as causas dos problemas, porque muitas vezes cuidar dos sintomas não é suficiente. O aluno pode, por um determinado tempo, deixar de praticar a violência, para depois praticar de novo quando tudo estiver se acalmado, né? Mas, na realidade, é preciso buscar as causas. Como muitas vezes as causas estão na família, nós começamos pela família. O envolvimento dos pais é algo extremamente importante. Mas, eu repito, responsabilizar o aluno, né, e ter uma certa punidade para qualquer ato dessa natureza é algo importante.
A escola deve educar sem ser complacente. Crianças ou adolescentes que sofrem bullying, elas tendem a ter comportamento agressivo, baixa autoestima. Em alguns casos, a vítima ela pode cometer ou tentar suicídio? Perfeito. Esse registro realmente existe. Nós temos casos relatados pela pedagogia de acontecimentos dessa natureza, mas as reações são diversas. Muitas vezes o agredido não comenta com seus pais, porque provavelmente os seus pais o considerariam um covarde, um fraco, né? Às vezes os pais não aceitariam que o seu filho pudesse estar passando por uma violência dessa natureza, né? Há muitos anos, eu tive um caso numa das escolas que eu dirigi, em que um aluno foi armado para atingir o seu agressor, com quem ele não podia fisicamente, porque o seu agressor era muito mais forte, né? Um caso bastante delicado, que foi resolvido com o auxílio da família, dos pais dos dois alunos, né? Um caso que poderia ter sido muito mais sério e que felizmente não foi, mas é um típico caso em que o próprio aluno reagiu com violência. E como ele não tinha força física para dominar o seu agressor, ele trouxe uma arma, né? Esses casos existem sim, eles ocorrem. Mas também ocorre o inverso, do aluno fugir do problema. E muitas vezes ele não conta em casa, porque em casa ele também seria agredido, se não fisicamente, mas emocionalmente pelos pais, por ser considerado um aluno fraco ou um menino covarde, coisa que os pais muitas vezes não aceitam. Então, o problema precisa ser tratado e avaliado, primeiramente pela escola, quando ele ocorre no âmbito da escola, com bastante habilidade, né? E, de preferência, avaliado por um profissional da educação que tenha uma relativa experiência sobre esse assunto, né? No Brasil, uma pesquisa em 2010 com alunos de escolas públicas e particulares revelou que é muito comum a prática de bullying, é mais comum a prática de bullying entre alunos da 5ª e 6ª série. E as cidades com mais incidência desses casos de bullying foi Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. Por que esses jovens estão tão suscetíveis a cometer o bullying? Por que essas cidades? Perfeito. Eu não conheço especificamente essa pesquisa, mas eu posso supor que a faixa de idade dessas crianças de 5ª e 6ª série coincide justamente com um momento de grande autoafirmação, de um momento de transição da puberdade para a adolescência, no momento em que eles se afirmam perante o sexo oposto, momento em que eles têm uma disputa em vários âmbitos da vida. E esse momento, evidentemente, é um momento que eles têm os seus ânimos mais acirrados. As cidades grandes propiciam também um nível de conhecimento para o aluno imenso, possivelmente maior do que outras cidades. Então, as crianças das cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são envolvidas com um nível de comunicação extremamente grande. Às vezes, até, a própria pedagogia, a psicologia, confunde, por exemplo, uma precocidade de uma criança, né, que simplesmente acompanha o desenvolvimento da própria mídia, da televisão, né, e da cidade. Na realidade, a criança se envolve com esse processo de aprendizagem. A verdade é que o bullying pode ocorrer em vários momentos da vida, mas há realmente determinados momentos em que essa agressão parece ser maior. 1 em cada 5 adolescentes vítimas de bullying pede socorro no Disque Adolescente da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A coordenadora do programa, Albertina Duarte, ela diz que antes de fazer os relatos
do bullying sofrido, as crianças, os adolescentes, eles se queixam de que ninguém gosta deles. A vítima de bullying, ela tem medo de denunciar? Normalmente, elas têm sim, têm Vergonha também? vergonha, têm medo, até porque há uma facilidade para que elas interpretem como sendo uma fraqueza pessoal, né? Como sendo uma falta de posicionamento próprio em relação a um problema que ela própria poderia resolver, né? E, mais uma vez, isso pode ser um valor adquirido em casa ou fora de casa, mas é um valor que as crianças obtêm no seu convívio social. Aliás, é uma função também da escola, né? E dos pais também, dizer para as crianças que elas não são autossuficientes, que elas não são super-heróis e que elas devem, sim, em qualquer momento da vida, pedir ajuda quando elas forem incapazes de resolver um problema que esteja incomodando. Aliás, é uma fase, é um momento de orientação para a criança, né? Como o senhor disse anteriormente, o Brasil ele realmente não tem uma lei de combate ao bullying. Há um projeto que tramita, que aguarda a votação na Comissão de Educação e Cultura e Esporte do Senado. Punir as escolas que não denunciam funcionários e alunos que cometem bullying é uma decisão, é uma postura necessária? Talvez seja, mas é preciso entender que essa abordagem, a abordagem desse problema, é um processo. Ele tem um ponto inicial e talvez no seu final, caso outras medidas não tenham sido suficientes, possa-se chegar a um extremo desse. Mas a educação prevê outros tipos de atendimento. A sondagem inicial, a valorização, o incentivo aos jogos, a troca de grupos sociais, a troca de classes, a troca de períodos, a orientação para os pais, são medidas que vêm antes. Eu acredito também que a impunidade seja um dos fatores importantes nesse processo. Portanto, eu também sou pela punidade no final de um determinado processo educativo. Num caso recente, um pai ele foi à escola se queixar de que o filho estava sofrendo bullying, sofria agressões todos os dias. E quando ele comunicou isso ao diretor da escola, o diretor pediu que o pai transferisse o filho para outro colégio. Gostaria que o senhor comentasse isso. Eu imagino que esse diretor tenha feito minimamente uma avaliação desse caso de bullying para chegar a essa decisão. Eu, particularmente, aceitaria essa decisão se o diretor da escola tivesse cumprido algumas outras etapas, incluindo aí um tratamento, um acompanhamento, né, do próprio agressor, né? O agressor tem que ser avaliado, assim como o agredido precisa ser avaliado, né? Então, no final de um determinado processo, talvez essa medida seja justificável, mas tomada de uma maneira simplista, eu diria que não foi uma boa medida. Professor, se essa lei federal de combate ao bullying ela for aprovada e as escolas adotarem uma postura não ao bullying, isso é o suficiente para resolver o problema? Checkmate para o senhor. Todo processo de educação é lento. Não há nenhum processo de educação que seja extremamente rápido. A educação se processa ao longo de uma vida, ao longo de um período, né? Quando uma escola recebe um aluno, por exemplo, com 14 anos de idade, com 15 anos de idade, né, você tem que levar em consideração que ele já viveu 14 anos em algum outro ambiente, que pode ter sido favorável ou desfavorável, que pode ter incentivado a criança à prática de alguns valores éticos, morais, ou não.
né? Então, quando a escola se propõe a desfazer um processo, igualmente ele é lento. Então, se uma lei propuser às escolas que elas trabalhem com essa violência, com esse problema, a partir de hoje, e se todas as escolas públicas, particulares, entenderem a relevância do assunto e começarem a trabalhar efetivamente contra o bullying, eu acredito que ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, né, os resultados serão efetivos. De imediato, eu evidentemente não acredito, mas não é porque de imediato você possa talvez não ter nenhum resultado, é que você não vai começar, né? Como a educação é um processo, ela precisa começar. Agora, é também bom que se diga que uma legislação sozinha nunca deu bons resultados, por mais bem intencionada que seja. É precisa ser acompanhada de realmente um comprometimento, uma participação, uma conscientização, uma sensibilização, né, de todos os participantes desse processo. Pais, educadores, professores de um modo geral e todos aqueles que trabalham dentro da escola em contato com o próprio aluno. Nesse caso, eu acredito que os resultados a médio e longo prazos sejam efetivos. Obrigada, professor Ubajara. Hoje o Checkmate abordou o bullying com o professor Ubajara Soares de Oliveira. Obrigada pela audiência, até o próximo programa.